Eu queria aqui que nós tivéssemos, tendo ainda aquilo que a Priscila leu para a gente, né? Aquele texto vai ser o texto do pano de fundo da nossa mensagem hoje, e eu queria então só trazer esse texto para a gente pegar alguns pontos principais e aí poder expandir um pouco mais. E eu queria fazer isso pensando em 3 questões desse renascimento da alegria que aquele anjo veio anunciar. 3 papéis. O papel de Maria, logicamente, um papel que foi crucial na história de Jesus, no nascimento de Jesus. O papel do Filho, o próprio Jesus, e também o nosso papel nessa história do Natal. Amém? Então, pedir para que Deus nos acompanhe nessa reflexão hoje. Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez. E pedimos que a mensagem não seja a mensagem que saia da minha boca, mas é a mensagem que o Senhor vai colocar em cada coração, ó Pai. Como lemos na Tua palavra nunca volta vazia sem cumprir o seu propósito. Que seja assim nesta manhã, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, começando pelo começo, né? Aproveitando esse texto que a gente leu, eu não sei com que atenção você pôde prestar atenção aí na leitura, né? Ler junto. Então, só para a gente retomar as coisas mais importantes, pensando naquilo que aconteceu a uma menina mais ou menos entre 14 e 16 anos. Essa era mais ou menos o momento em que as meninas eram dadas em casamento, ou seja, eram prometidas. E não deve ter sido diferente naquele caso. A família de José, a família de Maria entram num acordo e negociam ali, né, no bom sentido do negociar, né, aquela união. Não existia namoro, ok? Então, quando Maria fala, olha, como isso vai acontecer se eu sou virgem, é porque realmente ela não tinha nenhum contato com nenhum homem, né? E naquele momento, então, o anjo fala para ela. E aqui é interessante que o texto começa dizendo que no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. E por que ele está falando do 6º mês? Se você pegar esse próprio Evangelho de Lucas, no começo, né, no capítulo 1, você vai ver que o anjo já tinha aparecido uma vez para outra pessoa. Ele tinha aparecido para um sacerdote. Ele tinha aparecido dentro do templo, na verdade, no santo lugar, para um sacerdote chamado Zacarias. E Zacarias era casado com Isabel, uma prima de Maria, uma prima de mais idade, e Isabel era estéril. E vocês sabem o drama disso, a gente não é o nosso foco aqui, mas só para dar o contexto, a gente sabe a dificuldade que é tantas emoções existentes num casal que não consegue ter filhos, né? Os anos passam e aquela situação devia ter acontecido ali naquele casal, não existia tratamentos que existem hoje, e aí um dia, ali, quando Zacarias estava orando, ele estava oferecendo incenso para Deus dentro lá do santo lugar, no templo de Jerusalém, aparece o anjo e fala para ele, olha, você e a sua esposa vão ter um filho, e eles são os pais de João Batista, o João Batista, né, que foi o precursor de Jesus. E foi interessante que Zacarias, em algum momento a gente vai mencionar isso, ele falou, mas, como é que eu posso saber que isso é verdade? Ou seja, ele duvidou daquilo que estava acontecendo de uma forma sobrenatural ali dentro, e o anjo falou, olha, aí que ele falou que eu sou Gabriel, eu vim aqui para anunciar isso da parte de Deus, então como você não acreditou em mim, você vai ficar mudinho, querido, até o dia que o menino for batizado. No dia que o menino nascer e for batizado, aí você vai voltar a falar, e foi o que aconteceu com Zacarias. Então isso aconteceu 6 meses antes. Isabel já estava grávida há 6 meses. Então aquele anjo chega e aparece ali e fala, apareceu a uma virgem. Não vou explicar mais, é óbvio, a gente já sabe, né? Ela não tinha namorado com ninguém, estava noiva, né, nas nossas palavras, mas só que era um noivado diferente do que a gente entende hoje, ok? E ali, o anjo aproximando-se dela, fala, alegre-se agraciada, né? Ou seja, Deus está te dando graça, está te concedendo graça nesse momento aqui. E ela não conseguia entender por quê. Fala, o Senhor está com você. E aí o texto fala que Maria ficou ali meio perturbada, não tinha entendido o que tinha acontecido.
Essa foto ali, né, a gente não, é apenas uma simulação, porque a gente não sabe o ar de surpresa dela naquele momento, ver um anjo na sua presença. Tá? Mas o anjo disse para ela, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Agraciada por Deus. Isso é muito importante a gente pensar. Quando a gente vê falar graça, a gente vai aprofundar esse tema da graça um pouco mais, mas a gente costuma ver a graça de uma forma como se fosse uma coisa barata, né? O que é de graça, não é verdade? Parece que a gente não dá muito peso, né? A gente não dá muito valor. Já parou para pensar que algumas coisas que para você são dadas de graça, aquilo custou para alguém? Aquilo teve um preço? Embora para você não esteja pagando nada, não é? Isso é um pouco o que está por trás dessa palavra que o anjo fala para Maria. Você foi agraciada. Muitas pessoas seriam agraciadas por aquele nenê, por aquele menino, por aquele jovem no futuro. Mas Maria pagou um preço, e vocês já sabem disso. A gente fala mais isso na Páscoa do que no Natal, não é? Mas o anjo fala para ela, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome Jesus. E esse nome Jesus já dá um pouco do papel do filho, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Jesus no hebraico, né? Yeshua ou Yeshua, significa o Senhor é a salvação, o Senhor é salvador, ou o Senhor salva. Já diz aquilo que o menino vinha fazer. Maria então pergunta, né, para o anjo, como acontecerá isso se sou virgem? É interessante que parece que é a pergunta é parecida com a de Zacarias, mas aqui a pergunta de Maria a gente pode entender que é uma pergunta honesta. Na Ara, né, na versão Almeida, das Bíblias mais tradicionais, fala, como é que isso vai acontecer se eu não tenho relação com homem algum? Não é? Então, na verdade, ela não duvida do que o anjo está falando, ela estava querendo entender o processo. Né? Muitas vezes, quando a gente vai falar de Jesus para algumas pessoas, a pessoa fala, olha, eu quero entender o processo, eu quero entender o que está por trás disso. E ali o que estava acontecendo com Maria. Então, o anjo, com muita tranquilidade, explica para ela, até de uma forma poética, não é? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Então, dessa forma quase poética, né, ele deixa claro que a concepção daquele menino rompia com uma tradição. Não sei quanto você conhece da Bíblia, eu não quero aqui investir muito tempo nisso, mas se você vai lá em Gênesis, desde a criação do homem, Adão, fala que Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, não é assim? Que está lá, em Gênesis. E Deus deu sopro de vida, colocou um espírito dentro de Adão. E Adão estava lá, belo, folgado, feliz, Deus deu uma mulher para ele, e eles formaram o casal, o primeiro casal, estava tudo bem, até que o engano bateu a porta, né? Que é representado na Bíblia a partir daquela serpente. E o homem se deixou levar, mas será que é isso mesmo? Será que Deus quer o meu melhor? Toda aquela história mais ou menos que você conhece. E qual é o papel do diabo? Qual é o papel do inimigo das nossas vidas, das nossas almas? É sempre plantar uma dúvida. Uma vez eu li numa mensagem, eu não lembro se foi algum Natal passado, alguma Páscoa, né, que fala que o inimigo das nossas almas, né, Satanás, o diabo, como você quiser chamar, ele nunca bate na nossa cabeça com um machado ou com um martelo. Ele vem com uma pequena dúvida. Jesus existiu mesmo? A Bíblia é a palavra de Deus? É inspirada? Ou foi criada da vontade dos homens? Eu sei que você está nos visitando, talvez você não esteja ligado, mas na semana passada nós vimos uma das passagens da Bíblia que é tida como uma das piores passagens, né? Não, é difícil a gente falar isso, mas uma das passagens mais difíceis da Bíblia. Como é que Deus deixou isso estar na Bíblia? Isso mostra um pouco da coerência da Bíblia. O bom e o ruim, o milagroso e o banal. E por que Deus nos fez assim? Mas o homem se separou. É interessante que se você vai lendo Gênesis, lá para Gênesis 5, eu não vou lembrar qual é o versículo, fala que Adão, depois, quando tinha 120 anos, teve um outro filho, gerou um outro filho, tá? E esse fala, segundo a sua imagem e semelhança. Interessante pensar nisso.
Porque não falou mais segundo a imagem e semelhança de Deus. Fez 7 segundo a sua imagem e semelhança. Ou seja, desde que o pecado foi plantado no coração de Adão, o pecado tem passado de geração em geração. Assim você fala, como é que vem com essa história que eu sou pecador? Eu nunca fiz nada. Pensa bem. Não é que nós pecamos, é que é na nossa natureza pecar. Se Jesus tinha que ser o segundo Adão, aquele que ia pagar o preço pelo nosso pecado, alguma coisa diferente tinha que ser. Essa corrente tinha que ser cortada, quebrada. E por isso Jesus não poderia ser filho de José. Jesus, por isso, fala que ele era filho de Deus. Ele foi gerado naquela moça, e também é uma ingenuidade pensar que Maria foi escolhida porque ela nunca tinha pecado. Quem nunca pecou? Quem tem criança pequena aqui? Levanta a mão. Dá para dizer que suas filhas, seus filhos nunca pecaram? Hã? Aquela malandragenzinha que já vem no DNA? Aquele enganozinho básico? O é meu, é minha, não é? Então, essas pequenas coisas. Então, Maria, queridos, era apenas uma moça, virgem, que nunca tinha tido relações. Provavelmente uma moça muito boa, muito legal, que Deus escolheu, não é? Mas esta era Maria. E a gente vai ver algumas coisas que a própria Maria fala. Mas o anjo fala, então, seguindo aqui um pouco o texto, né, fala assim, assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus, porque ele rompeu. Ele não nasceu segundo a imagem e semelhança de Adão, mas ele nasce segundo a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Amém? Tudo bem? Bom, seguindo um pouco o texto aqui, né? Também Isabel, sua filha, é interessante. Aí o anjo conta para Maria o que ele tinha feito 6 meses atrás, né? Fala, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. E aí uma coisa que é muito importante que você saiba e que todos nós saibamos, pois nada é impossível para Deus. Amém? Podemos repetir essa frase aqui? Nada é impossível para Deus. Uma vez mais? Nada é impossível para Deus. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei como você chegou aqui, mas eu posso dizer para você, aquelas coisas que você olha e no seu coração, você humanamente pensando, fala, isso é impossível. Eu digo para você, nada é impossível para Deus. Amém? O anjo tinha acabado de declarar para uma mulher estéril que ela ia dar luz ao João Batista, aquele que comia só grilo, gafanhoto, certo? E ela já estava no 6º mês de gravidez, e ele está falando para Maria aqui, ó, Maria, relaxa, porque a sombra do Senhor vai chegar perto de você. A Bíblia não fala quando isso aconteceu, só fala o que aconteceu depois. Bom, só para terminar essa parte que a gente já tinha lido, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Interessante essa atitude, uma atitude humilde, mas uma atitude positiva de Maria naquele momento. Maria se alegra com aquela designação, com aquela missão, aquele papel que tinha sido dado para ela, de ser mãe desse menino tão especial. Ela entende o seu papel, então, naquele momento, mas ela acata esse papel e ela o recebe com humildade. Amém? É uma pena que na vida da gente, a gente de vez em quando vê pessoas que recebem outros tipos de designação e nem começa, já se acha, né? Estava falando com uma pessoa aqui um pouquinho antes do culto começar, e ela tem uma chefe, como todos nós já tivemos e temos, né, na vida, e esse chefe ganhou uma parte maior lá, cresceu, né? Ganhou um cargo mais, e aí já começa a se ensoberbecer. Uau, saiu. Ensoberbecer daquela coisa. A gente é meio besta, não é? A gente tem disso. Mas Maria se manteve humilde. É legal, mas, bom, mudando essa parte que a gente não tinha lido, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade na região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel.
Interessante pensar nisso, né? Não podemos dizer que Maria tinha ficado em dúvida e estava indo lá para comprovar a história, para saber se tinha acontecido a mesma coisa com Isabel. Mas, talvez porque ela tenha ido buscar a única pessoa que podia entender, na verdade, o que estava acontecendo com ela. A única pessoa que pudesse ter uma ideia desse milagre. E o texto é muito bonito, né? Quando fala lá, Lucas, a partir do versículo 41, Lucas 1, né? Fala, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Isso é famoso, né, essa frase, né? Foi dita por Isabel ali, naquele momento. Interessante que aí o texto segue dizendo, né? Mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Imagina que João Batista já estava ali, cheio do Espírito Santo, o bebezinho ali. Quando Maria chegou perto, ele começou ali já, é o Senhor. Logicamente, nesse momento, Maria já estava grávida, né? Talvez nem soubesse, mas isso aconteceu naquele momento. Então, é interessante, essa palavra fala, feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E essa é a segunda frase que eu queria deixar para vocês. Feliz é aquele que crê no que o Senhor diz. Feliz é aquele que olha para a palavra de Deus e não olha com desdém, não olha com incredulidade. Feliz é aquele que não duvida que Deus é real e atua na nossa vida. Amém? Então, Maria levanta um louvor naquele momento. A surpresa dela, né, aquilo acho que foi muito maior do que ela esperava, a reação de Isabel. Ela não podia imaginar aquilo. E ela levanta então um louvor. Responde aquilo com um cântico, que tem um nome especial, Magnificar, mas para nós tem pouca importância isso, né? O importante é que fala, eu não quero pegar o cântico inteiro, mas pelo menos primeiro parágrafo para a gente ver o que Maria está falando. Então, Maria disse, minha alma engrandece ao Senhor. Então, é como se ela falasse, ó, minha mente, minha vontade, todas as minhas luzes aqui, fala, Deus é grande, Deus é grande. O anjo vem e me fala um negócio desse, eu venho aqui na casa da minha prima, ela está grávida, ela passou a vida inteira esperando, brigando para ter um filho, nunca teve, e aí até o menino no ventre dela balança e pula. Então eu não tenho dúvida do tamanho desse Deus, não tenho dúvida que esse Deus pode fazer qualquer coisa, é o Deus dos impossíveis, amém? E aí, então ela fala, minha alma engrandece ao Senhor, mas ela não para aí, ela vai também, e meu espírito se alegra em Deus, ou seja, tudo dentro de mim, as minhas entranhas, o meu coração, se conecta com Deus, o nosso espírito, fala com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e fala, Deus, eu sei que o Senhor é real. E naquele momento, ela se derrama dessa forma, e ela louva a Deus com isso, como se ela falasse, sinto uma alegria indizível, uma alegria que transcende, muito diferente da alegria que a gente pode ir porque a gente foi num parque, certo? Eu fui na praia, aquela praia maravilhosa, eu senti uma alegria. Você já percebeu que essa alegria é muito boa, mas ela não é uma alegria que move o seu coração. E a gente vai falar um pouco disso. Mas é importante, né, que dentro do cântico de Maria, ela fala, meu Salvador, meu Salvador. Ou seja, ela reconhece que como qualquer moça, como qualquer mulher, ela era pecadora também. Era virgem, mas não era imaculada, ok? Não era livre de pecar. E, portanto, precisava, como nós, do Salvador, do Senhor, ok? Por isso ela fala, meu Salvador, mas aí ela fala, pois atentou à humildade da sua serva. E aqui, mais uma vez, né, você percebeu que gente que fala, eu sou tão humilde, no fundo, é muito pouco humilde, já percebeu isso ou não? Né? A gente tinha uma amiga que falava, humildezinha, a pessoa é muito humildezinha, eu sou tão pobrezinha, eu sou tão humildezinha, não sei porque eu estou falando feminino, por favor, meninas, não fiquem bravas comigo, mas normalmente, homem é menos, tem também, né? Mas é menos, né? Mas normalmente vocês ficam, não, eu sou tão simples, cuidado, né? Tudo bem, mas não é isso que Maria está fazendo. Maria, naquele momento ali, parece que ela está realmente reconhecendo
Ela provavelmente era de uma família muito simples. A gente não sabe a beleza dela. Mas ali, naquele momento, ela reconhece também que Deus não olhou para ela pela importância da família dela, nem pela condição financeira dela, mas Ele buscou abençoá-la e chamá-la. E então ficou claro para ela que Deus não faz acepção de pessoas. Muitas vezes a gente se sente muito pouco importante para Deus fazer uma diferença na nossa vida, não é assim? A gente faz uma oração para Deus de vez em quando, com vergonha até. Fala, quem sou eu para Deus responder? Mas pensa dessa forma, quem era Maria para ser agraciada por Deus? Ele tem um plano para você também, amém? E ela termina esse pedacinho aqui falando, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E vamos combinar? Isso é verdade, né? Acho que todo mundo, até hoje, vê Maria dessa forma. É interessante ver como Maria louvou a Deus, assim, Maria adora, ela louva e adora a Deus porque ela estava cheia de gratidão. Isso me fez lembrar numa frase de Chesterton, que viveu lá no final do século XIX, começo do XX, né, em inglês, e ele fala uma frase que é muito interessante, ele fala assim, o pior momento para um ateu é quando ele sente um profundo senso de gratidão, não é? Que nem Maria está sentindo. Sabe aquele senso de gratidão? De repente você está na praia, você está lá, alguma coisa grande acontece na tua vida, você sente aquela vontade de agradecer, mas ele não tem ninguém para agradecer, porque ele fala que Deus não existe, não é? Maria, contudo, conservava, isso é Lucas 2,19, né? Estou lendo aqui na Bíblia de Jerusalém, fala assim, Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Amém? Isso foi acontecendo na vida de Maria. Ela criou aquele menino. Teve momentos muito bons, teve momentos que ela incentivou Jesus, que nem nas bodas de Canaã, faz aí, transforma água em vida, em vinho. Ele falou, mulher, o que tem a ver com você? Ainda não chegou a minha hora, mas ele acabou acatando o que ela falou. Ela deve ter sido muito importante na vida dele. Teve momentos também que, como toda mãe, ele começou a trabalhar demais, não comia nem nada, e ela foi com os irmãos lá bater na porta, falou, Jesus, está maluco? Não é? E Jesus fala, quem é minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que estão do meu lado e me acompanham? Essa é a história de Maria. Maria teve um papel muito importante. Mas qual é o papel do filho? E eu queria avançar para isso rapidamente. No anúncio que o anjo Gabriel deu para Maria, ele falou isso daqui, está em Lucas, versículos 32 e 33, no capítulo 1, fala, ele será grande, a primeira coisa, grande. Grande, sabe que quando a gente vê do mega, né? Mega vem do grego dessa palavra. Jesus será mega, mega. Pensa numa pessoa que foi tão grande, não pelo seu poder, não pela força, pela crueldade, mas a pessoa que mudou até a contagem dos anos. Os anos que a gente tem, né? 2023 está contado a partir da data suposta do nascimento de Jesus. Amém? Então, por isso, ele é grande. Ele é grande. E será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. E também o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, ou seja, ele seguiu a promessa, vários profetas, que o reino de Davi ia ser, só que fala de um reino diferente. Ele fala que ele reinará para sempre, porque ele é Deus. E o reino, então, é eterno, não é terreno, e ele transcende toda a história. Mas eu queria trazer para vocês um texto que está em Mateus, porque toda essa história está acontecendo com Maria, e Maria, logicamente, antes de ir lá para Isabel, ela tinha que contar para o noivo dela, não é? Mateus conta a história de José. A gente não vai ver a história inteira, mas a gente sabe, né? Se você alguma vez já escutou isso, que José olhou aquilo e falou, gente, como é que eu vivo com isso? Como é que eu convivo com isso? Né? Não sei se você sabe disso, mas tem uma história lá no Pará, que as meninas que chegavam em casa grávida falavam que tinha sido o boto cor-de-rosa, não sei se você ouviu isso já, né? Então, imagina que José olhou para aquela menina e falou, caramba,
Gosto dela, parece legal, mas como é que eu vou conviver com isso? E ele estava pensando numa forma de sair de cena e tal, que não comprometesse Maria pela gravidez, né? Mas o anjo aparece a ele no sonho e chega para ele e fala: José, descansa, querido, porque o que está em Maria não é de homem, vem de Deus. E aí, no versículo 21 do capítulo 1 de Mateus, ele fala duas coisas, né, no 21 e no 22. Ela fala assim: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, conforme ele tinha falado já para Maria, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aqui é interessante, aqui parece que em Mateus a gente está vendo mais o papel do filho, o papel de Jesus, aquele que vai salvar o povo. Jesus uma vez, está lá em Lucas 19:10, fala assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Você pode falar: mas eu não estou perdido. Eu também achava. Eu tinha vários problemas. Não vou aqui dar meu testemunho, não temos tempo para isso. Mas eu mentia muito. Por que eu mentia? Porque eu achava que a minha história não era legal. E aí eu vi alguns crentes e falava: pô, esses caras são felizes, caramba, eles têm uma alegria diferente. Eu não consigo dessa alegria nem na praia, eu já falei muito de praia, né? Nem na praia, nem na balada, nem nos relacionamentos, em nada eu consigo essa alegria. Eles têm uma alegria natural. De repente abre a boca, estão rindo, zoando um ao outro, que era tudo moçada, e eu não conseguia ter essa alegria, eu não via. Isso foi o gancho que Deus olhou para mim e falou. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que eu estava perdido nas minhas mentiras, na minha infelicidade, na minha forma de ver o mundo e outras coisas mais. Qual é a sua história? Você está bem? Perfeito? Perfeita? Mas isso foi o papel de Jesus. Mas ele segue, o texto segue, né, no versículo 22 e 23, dizendo: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel. Ah, mas não é Jesus? Sim, é Jesus. Mas Emanuel, os nomes em hebraico, né, eles têm um porquê, um fundamento. E aqui estava dizendo já, né, significa Deus conosco. E esse fato, esse nome, faz toda a diferença. E ele traz algumas implicações, eu queria compartilhar rapidamente algumas com vocês, né? Quando eu penso nas implicações desse nome, Deus conosco, que Jesus não era só um cara legal, um guru, um homem muito inteligente, ou um homem milagroso, um milagreiro. Ele era Deus conosco. Deus que viveu entre nós. E isso tem muitas implicações, ok? Algumas dessas implicações, eu queria passar rapidamente algumas, são reconfortantes. Que legal! Eu posso dizer, pô, ele veio participar das minhas dificuldades e dos meus desafios. Fazer cafuné. Gostoso, né? Reconfortante você pensar em Jesus dessa forma, Deus dessa forma, ok? Ou então, ele veio chorar conosco e enxugar as nossas lágrimas. Ele nos amou, ele teve empatia. Eu queria que você guardasse essa palavra, porque quando a gente vai falar do nosso papel lá na frente, ok? Empatia, empatia. Ele olhava para as pessoas e enxergava o que estava por trás dos olhos. Faz pouquíssimo tempo a gente viu daquele jovem paralítico, né, que desceu lá, que os 4 amigos levaram ele, abriram o teto, né, o telhado da casa onde Jesus estava e baixaram ele lá. Jesus olha para ele, tudo eles fizeram porque o jovem era paralítico, e Jesus olha para ele e fala: seus pecados estão perdoados. Uau! Cheirou cola, Jesus. O cara veio aqui para ser liberto, para o cara começar a andar. O que você está falando, seus pecados estão perdoados? Jesus olhou para aquele jovem, a Bíblia não nos conta, mas provavelmente ele olhou por trás
da cena. E naquele momento ele entendeu que perdoar os pecados daquele moço era mais importante para ele do que andar. O que é mais importante para você? Ele veio prover também um tipo de alegria que sem ele jamais nós vamos poder ou poderíamos experimentar. Não está em relacionamentos, não está em emprego, não está no dinheiro, nada vai te dar essa alegria que Maria sentiu naquele momento e que provavelmente ela sentiria muitas vezes na vida dela. E que muitos de nós já sentimos essa alegria, pelo menos algumas vezes, amém? Mas também essas implicações, né? Deus conosco pode ser perturbador. Por quê? Algumas vezes é mais fácil pensar num Deus lá longe, não é? Um Deus teórico lá, um Deus abstrato. Deus está em todas as coisas. Deus, eu olho para a pedra e Deus está na pedra, Deus está no gato, Deus está na pessoa que está atravessando a rua. Não tem um monte de coisas muito bonitas, muito bonitinhas no YouTube, essas coisas assim, né? Mas não é mais ou menos isso? Então, enquanto Deus é essa ideia mais ou menos abstrata, distante, eu vivo da forma que eu quiser, conforme a minha imagem e semelhança. Eu estou com as rédeas na minha mão. Mas, de repente, Deus conosco inquieta por quê? Porque a gente deixa dessa ideia abstrata de Deus e ele passa a ser um Deus palpável, um Deus que está próximo, um Deus que está presente na minha vida. E como é que eu convivo com isso? Jesus, o Deus conosco, ele estava plenamente presente com os discípulos. Os evangelhos deixam isso bem claro. E ele está plenamente presente na sua vida, se você quiser, se você abrir a porta para ele. Amém? Só que isso demanda uma interação. Tem que mudar. Não dá mais para pensar naquele, eu quero falar com Deus. O que Deus diz? É verdade, é a palavra de Deus. Eu leio aqui, que bonito. E vou seguir a minha vida. Não dá mais. Se é Deus conosco, o mínimo que eu vou ter que falar com ele, Deus, você está aqui. Não é? O cristianismo, portanto, não é uma religião dogmática. O mundo quer vender assim. O cristianismo é a regrinha. Não faça, não faça, não faça, não faça. Não é assim que você aprendeu por aí, que você vê do mundo, o cristianismo? Mas não é esse o barato. O cristianismo é um relacionamento pessoal com Deus. Ainda pensando nesse papel de Jesus, talvez um dos versículos mais lidos e conhecidos da Bíblia, João 3,16, quando Jesus está conversando com Nicodemos. E Jesus fala isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse é o papel. Crer no que ele fez, Deus deu ele, e a gente vai entender um pouco por quê. Então, Jesus pagou um preço extraordinário para estar conosco e nos abrir o caminho para a salvação, ok? Ele pagou um preço muito alto. Ele morreu por nós. Mas foi só isso? A gente pode dizer, como está escrito ali, né? A cruz foi um custo supremo. Mas pensa em tudo que Jesus abriu mão. Se ele era Deus, e ele resolveu ser homem, deixou de ter os anjos 24 horas, de 7 dias por semana lá, louvado seja o seu santo nome, e aí veio aqui para levar cusparada, os caras falando, você é filho de Beuzebu, né? Ou seja, filho do diabo, até isso Jesus escutou. Então ele pagou um preço. Isso é porque ele nos ama. Então, que conclusão a gente pode chegar do papel de Jesus? Que Jesus, portanto, é o nosso verdadeiro presente de Natal, amém? O que é o Natal, senão o recebimento desse presente? No dia 25, no dia 24 à noite, a gente vai estar comemorando o aniversário do recebimento desse presente. Ele é real para você, e isso vai para o nosso final. O nosso papel
Então, se Jesus é o verdadeiro presente, eu queria deixar como se fosse duas coisas, duas ações para nós. E a primeira ação é essa: receba. Não é ruim quando alguém prepara, compra um presente, procura, embrulha ele naquele papel bonito, põe aquele laço maravilhoso, e aí você olha e fala, obrigado, hoje não. Quem sabe um dia, quando eu estiver mais velho, quando eu me sentir melhor, quando eu me sentir menos pecador, eu vou tocar nesse presente. João 1, 11, 12 fala assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A gente gosta de pensar que somos filhos de Deus, mas a palavra de Deus fala uma coisa diferente para nós. E esse versículo é a chave. Para que nós possamos ser filhos de Deus, falar, todos são filhos de Deus. Como? Quem te disse? Aonde você leu? Será que não foi uma história que nem aquelas do Papai Noel? O que a palavra nos diz é que nós temos que receber Jesus no nosso coração. E tem muita coisa atrás dessa palavra aqui, não é? E eu podia ir muito longe. Quando eu estava meditando um pouquinho, eu lembrei desse livro antigo aqui, do Max Lucado. Tem um outro nome em outras línguas, mas no Brasil eles puseram Moldados por Deus. E ele vai contando várias coisas aqui de uma, como se fosse uma serralheria, uma ferraria, né, como se falava no passado. E tem uma parte aqui que eu achei muito legal. Ele fala, não perco... outra coisa, receber Jesus significa abrir mão do controle. E talvez isso seja a coisa mais difícil. Tem um pequeno trecho aqui que fala assim, não perca o controle. E ele parte de uma passagem, quando Jesus foi preso, né, lá na véspera, né, da crucificação, e está lá em Lucas também, 22, 54, fala, Pedro o seguia à distância. Talvez seja essa a sua realidade com relação à religião. E fala assim, Pedro era esperto. Ele manteve distância de Jesus. Eu ficarei perto o suficiente para ver, né? Porque Pedro foi seguindo, quando Jesus foi preso, os soldados foram levando ele e tal. Ficarei perto o suficiente para vê-lo, pensou Pedro, mas não tão perto para não ser pego. Bem pensado, Pedro. Não se envolva tanto, isso talvez machuque. Não seja tão leal, ou você pode ficar marcado. Ao crente. Não mostre tanta preocupação, porque você também pode ser crucificado. Nós precisamos de mais homens como você, Pedro. Homens que mantenham a religião no seu lugar. Homens que não agitem a água. Homens que estão cobertos de mediocridade. É o tipo de homem que Deus precisa, sim, Senhor. Um que saiba manter a distância. Agora pagarei as minhas obrigações, virei uma vez por semana, mas cuidado para não perder o controle. Você sabe. Sim, porque se você perder o controle e ser levado, você pode ser levado para o topo do monte. Você pode ser levado para uma cruz ou morrer. Pedro aprendeu uma lição naquele dia, uma lição dura. É melhor nunca ter seguido a Jesus do que depois de tê-lo seguido, negá-lo. Grave estas palavras. Decida segui-lo à distância e você negará o Mestre. Você não morrerá por um homem que você nunca pode tocar, mas fique próximo dele, na sua sombra, e você morrerá com ele, cheio de alegria. E aí eu faço a pergunta para você. Você já se deixou levar por Jesus? Quem sabe hoje seja o dia de você receber Jesus?
de você romper essa distância que você tem mantido ao longo dos anos, décadas, para alguns de nós. E falar: Jesus, eu abro o meu coração para você. Eu quero conhecer essa alegria que excede todo entendimento. Quem sabe hoje é o dia da virada na sua vida. E se você der esse passo, ou para aqueles que já deram esse passo, a última frase, a última ação é: retribua. Retribua. Aquela alegria que você recebe quando você recebe Jesus, recebe o presente. Você fala: eu quero compartilhar isso. Eu quero dar dessa alegria. Só que isso demanda 2 frases de você. E eu vejo muita gente empacada aí. Sentiu essa alegria, recebeu, mas não quer dar o próximo passo. E essa envolve 2 coisas bem simples. Primeiro é amor. Recebi amor, Jesus morreu por mim naquela cruz. Eu também devo amar, retribuir esse amor. E a palavra que eu falei para vocês gravarem lá atrás: empatia. E essa palavra pode mudar o seu Natal e a sua vida. Você continua sendo a pessoa mais importante da sua vida? O último biscoito do pacote? O doce mais precioso? O mundo inteiro tem que te servir? Fazer as coisas que você quer? Ou será que quando você entende quem Jesus é, o que Ele fez por você, você fala: Jesus, eu quero te seguir. E a partir desse momento, Ele fala: Senhor, mostra-me as pessoas que o Senhor quer que eu ganhe. Quem sabe na sua casa, aquelas pessoas que estarão sentadas com você ali no dia de Natal, e eu não canso de repetir isso, talvez elas precisem só de um abraço. Só de uma palavra: você é bonita. Deus te ama. Eu te amo. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? E de repente esse abraço, esse parar para ouvir, seja o presente mais precioso que essa pessoa pode receber neste Natal. Deixa Deus te usar. Seja usado por Ele. Mas não faça isso sem abrir o seu coração primeiro para Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar. Oh, Senhor. Grande, grande, grande é o Senhor. Tão santo, tão poderoso, mas não se sentiu que ficar no céu, longe de nós, era suficiente. Nos amou o suficiente para descer, viver entre nós, ser o Emanuel, para poder chorar junto conosco, para poder nos ajudar a passar pelos desafios da vida. Mas também nesse momento pede para que nós possamos abrir o nosso coração. Senhor Jesus, entra no meu coração neste momento, Senhor. Eu te peço perdão por toda a minha fuga, por toda a resistência que eu tive pela sua palavra, por saber quem o Senhor é, por ter preferido aquele Deus distante. Mas hoje eu entendi que o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus presente, é o Senhor um Deus que se importa comigo, se importa por mim. Senhor Jesus, muda a minha vida. Eu me arrependo por todas as vezes que fugi de Ti, e hoje eu quero Te receber. Mas mais do que isso, Senhor, eu quero ser usado por Ti neste Natal. Eu quero retribuir ao Teu amor. Muda a minha vida e me permita a mudar a vida daquelas pessoas ao quem eu possa alcançar. Mostra-me quem são essas pessoas, Senhor, e eu quero começar a orar por elas a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém.